A minha passagem pelo movimento estudantil foi algo assim muito positivo para a cidade, porque nós construímos cultura e uma forma política do jovem poder pautar o espaço social onde ele vive. A outra, a minha passagem pela cultura da cidade, pelo movimento teatral, isso foi muito importante. E a outra, me tornar presidente do partido que eu faço parte, que é o Partido dos Trabalhadores aqui. Certo, o PT, né? Tudo bem, agora essas foram as 3 legais que você recorda. E as 3 traquinagens ou 3 coisas que você se arrepende? Olha, essa é a parte mais difícil da gente poder colocar, mas 3 traquinagens. Uma vez nós saímos da missa, eu e mais uma amiga e um amigo, e fomos ao açude. Qual açude? Do Bebo? Aqui do Bebo da BR-304, né? Da BR-304. E do Jambreiro é o do Jundiaí, né? É esse mesmo aqui, o Jambreiro. Certo, da BR. Esse da BR. Certo. Então o que é que acontece? Um jovem caminhou conosco, né? Então ele pediu para que eu desse um pulo mortal nele. Nossa. E automaticamente eu senti que não ia acontecer algo muito legal. Premonição. Uma premonição, que eu não dei ouvidos a isso. Então nós estávamos brincando na água e depois saímos para a areia. Ele queria, porque queria esse pulo mortal sobre ele, que coisa doida. Então eu disse, vamos lá. Então eu joguei ele para fazer o pulo mortal. Quando ele caiu, eu tinha a sensação de que ia acontecer algo mais terrível ainda, né? Tipo, ele ia quebrar o pescoço. Caramba! Nossa. Quando ele levantou aos gritos, eu olhei e o braço dele estava todo quebrado. Isso foi assim, algo que me trouxe um pânico violento. Qual a idade que vocês tinham na época? Eu acho que eu tinha uns 20 anos. Faz e ele algum deveria tempo ter uns 13, eu acho. Nossa, e aí, viatura, não tinha ambulância nessa época? Acho que não existia o SAMU nessa época, né? Não tinha SAMU nesse período. O SAMU foi a criação do ex-presidente Lula, né? Isso. Inclusive aqui em Macaíba tem a base operacional da região metropolitana. Peraí, não tinha SAMU na época? E como é que foi essa situação? A sorte é que um amigo nosso estava de bicicleta e ele pegou o garoto, colocou a camisa dele no braço do garoto e levou. Caramba! Mas ele ficou bom? Ficou. Bom, essa aí é uma das, né? Faltam 2. Você tá me colocando emprestado. Eu tô ali voltando no tempo no seu cérebro. Verdade. Uma das outras traquinagens, assim, que eu considero, assim, importantes do ponto de vista das rememorizações, foi um dia em que nós saímos para buscar lenha, não é? E eu e mais um outro amigo, o que a gente fez? Nós pegamos o material que o pessoal tinha levado, foice, as cordas e tudo mais, e levamos para um outro local. Só que uma pessoa levou a culpa disso, né? Uma pessoa levou a culpa. E o pessoal pegou esse garoto, achando que ele bateu nele. Só que depois alguém contou a verdade. Você omitiu essa verdade e o garoto apanhou. E o garoto apanhou. Outra traquinagem, né? Quando eu cheguei em casa, quem levou uma boa surra... Foi você. Que situação, falta mais uma. E ficou registrado aí. Tem mais uma ainda? Ah, tem sim. Tem várias. Não, eu só quero uma agora. Uma das outras, bem interessantes, né, eu me lembro do meu padre Amorim. Né? Eu fiz uma traquinagem com o padre Amorim. Eu lembro do padre Amorim, fiz catecismo com ele. Olha aí. Uma pessoa maravilhosa demais, um sacerdote brilhante, né? Então eu lembro que eu cheguei para o Padre Amorim, disse, Padre Amorim, aconteceu isso, a gente está precisando do senhor, né, agora ali, né? E o Padre Amorim deixou que ele, meu filho, o que é que está acontecendo? Não, é uma situação assim. Então a gente acabou levando o Padre Amorim, mas eu e outro envolvendo amigo, o padre em uma situação, né? Uma situação uma traquinagem. Difícil. Bom, aí resolveu? Aí o grande problema, né? Porque chegamos lá, não era nada do que o padre estava imaginando. Era outra coisa. Aí ele acabou, literalmente, ele pegou minha orelha. Deu um puxão deu forte. Deu um puxão de orelha. Uma curiosidade, e o que era essa coisa? É algo mais secreto. É um tanto quanto surreal. Mas ele puxou a minha orelha e disse assim, olha, da próxima vez... E trancou a face. Eu vou deixar você em casa. Ok, meu brother, é isso mesmo. Agora vamos lá para outra pergunta. Bom, essa aqui é a última. Vamos lá. Agora sim, uma pergunta tanto quanto política, né? Bem política. Bom, por que ir para a política e justamente por uma sigla partidária tão alvo de críticas atualmente?
Olha, eu acredito... Eu não sabia que você era militante desde o princípio do PT aqui em Macaíba, eu não sabia, né? Mas enfim, você falou já em respostas anteriores, né? Eu tomei esse conhecimento, mas essa é a pergunta que eu faço, apesar de já ter a resposta pelo que você respondeu anteriormente. Mas continua a pergunta, por que já dentro de uma sigla tão atacada hoje em dia? Olha, eu comecei minha militância no Partido dos Trabalhadores no ano de 1996. E estudante da Escola Estadual Henrique Asticiano de Souza, nós começamos a fazer movimentações estudantis naquele ano. E eu me interessava muito pelo contexto político da cidade. Então veio esse gosto por participar mais intensamente. E quando eu era criança, né, eu na feira, meu pai e minha mãe me levavam para pastorar a feira, né? E o mais interessante é que ao longo do percurso da feira, eu ouvia sempre os discursos dos militantes mais antigos do PT, João Marques, Rosana, Zilda, Dalva, enfim. E eu cresci assim, eu quero conhecer esse pessoal. Eis que quando eu me torno adolescente, jovem, eu acabo conhecendo o João Marques, a Rosana, a Zilda, que era o meu grande objetivo. E isso me fez criar um ânimo muito forte, porque o que eles diziam, para mim, era o que alimentava o meu anseio de jovem e de cidadão. Então, vir para o PT significava para mim luta, resistência, falar em nome das juventudes, lutar por uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Então é basicamente isso, as lutas e os empenhos da sigla e da galera, enfim, que tem lá as suas referências também. Isso mesmo. Ok, obrigado. A gente vai continuar numa segunda posição de vídeo com a pergunta final e em posição selfie. Bom, continuando aqui as perguntas, numa segunda parte dos 7 perguntas com o nosso entrevistado. Nós estamos na área, inclusive, da senzala aqui, né, onde existia a senzala de escravos aqui no solar do Ferreiro Torto, né? Então, observem que esses restos aí de alicerces, muros, paredes, aqui era uma senzala de escravos. Eu estou gostando de fazer essa entrevista porque é um local realmente muito mágico. Olha só que legal, Coité, que antes Macaíba chamava-se Coité, ó, porque existia uma abundância dessa árvore, enfim, acho que é uma árvore, não é uma planta. Tem até no chão Coité aí também. Mas vamos continuar a entrevista, meu querido. Seguinte, um desejo de realização impossível na sua visão, tá? E um outro real que a seguir a gente pode tornar possível. Um desejo de realização impossível e um outro que a gente pode tornar possível, sim. Olha, um desejo de realização impossível, eu considero que seria ver a minha mãe novamente saudável. E é claro que sendo ela, mas seria uma realização para mim, porque minha mãe, ela sempre foi base de tudo na minha vida, né? Sim. Sempre acreditei. A mãe é a raiz, né? A mãe é a raiz. E ver minha mãe doente. Qual o problema? Ela é cadeirante, ela teve 2 AVCs isquêmicos, Sim. perdeu o movimento das pernas. Sei. Então, para mim, uma realização seria a saúde dela de volta. E outro que pode se tornar possível? Um outro que pode se tornar possível Você ser vereador. é a minha eleição. Isso mesmo. Que legal, né? Para que a gente possa lutar pelas juventudes. Ok, muito bem. Agora vamos para uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui, eu estou perdido no script, mas já achei.